Muito bem, pessoal. Agora nós vamos falar de outro assunto que, evidentemente, depende do que nós já vimos até aqui sobre probabilidade. O assunto agora é variáveis aleatórias e eu quero introduzir esse assunto com vocês apresentando um exemplo típico do que seja uma variável aleatória. Então vamos ao exemplo. Aqui está. O experimento aqui em questão consiste em jogar duas moedas e observar o resultado. Lembre que jogar duas moedas ou jogar uma moeda duas vezes reproduz o mesmo resultado, tá? Estou chamando C igual a cara e K igual coroa. Então, vou definir também aqui uma variável aleatória, x, que representa o número de caras que ocorre em dois lançamentos da moeda. Muito bem. Quando o experimento é realizado, ou seja, quando as duas moedas são lançadas, então isso gera um espaço amostral, que eu estou chamando aqui de ômega, nós já falamos sobre isso, espaço amostral ômega. E os resultados possíveis são esses, olha. Duas coroas, uma cara, uma coroa, uma cara e duas caras. Esses aqui são os chamados pontos amostrais, ou eventos simples, individuais. O que nós queremos fazer é encontrar a imagem desses elementos aqui do espaço amostral, ou seja, x de ômega, quer dizer, x é a variável aleatória, é uma função, x é uma função de ômega, e que produz um conjunto de imagem, tem um conjunto de imagem. Nesse caso, o conjunto de imagem nosso é esse aqui, olha, é o conjunto formado pelos valores 0, 1 e 2. Quando será 0? 0 só ocorre quando não tiver nenhuma cara, já que a variável aleatória está definida como número de caras. Então, se eu não tenho nenhuma cara, o número de cara é 0. Então, aqui está. Ó. Esse evento simples aqui, formado só por coroa, então leva o valor 0. Esse outro aqui, tem uma cara e uma coroa, leva o valor 1. Esse outro também tem uma coroa e uma cara, leva o valor 1. E finalmente, este último evento tem duas caras, então leva o valor 2. Então, o que é que estamos fazendo aqui? Nós estamos atribuindo valores, ou seja, números reais, aos elementos do espaço amostral. Então, a função x faz isso. A variável aleatória, que é uma função, x, ela faz isso. Ela atribui valores aos eventos simples do espaço amostral. Por exemplo, nós temos aqui, então, x de coroa e coroa igual a 0. X de cara coroa é igual a x de coroa cara, que é igual a 1. Só tem esse resultado aqui, 1. E o x do evento cara cara é igual a 2. Só tem esse resultado aqui. Então, o que nós queremos, na verdade, aqui, com variáveis aleatórias, é calcular as probabilidades com que esses valores 0, 1, 2 e assim por diante ocorrem. Porque nós atribuímos esses valores aos elementos do espaço amostral e queremos saber agora com que probabilidade isso ocorre. Né? Então, queremos daqui, olha, queremos calcular a probabilidade de x igual a 0, já que o x é o número de caras, então x igual a 0. Qual é essa probabilidade de x igual a 0? É a probabilidade de ocorrer só coroa. Qual é a probabilidade de x igual a 1? É a probabilidade de cara coroa união com coroa cara. Qual é a probabilidade da variável aleatória x ser igual a 2? É igual à probabilidade de ocorrer duas caras, tá? Então, por definição, os valores de uma variável aleatória são sempre mutuamente exclusivos, tá bom? Isso precisa ficar claro para facilitar, então, o nosso entendimento. Então, pessoal, isso que é uma variável aleatória, é uma função. Como vocês sabem, toda função tem um domínio, tem um contradomínio, um conjunto de imagem. Aqui no caso, essa variável aleatória ela tem um domínio, que é o espaço amostral. Está aqui o ômega, é o domínio. E o conjunto de imagens são os valores que atribuímos aos elementos do domínio, que é o contradomínio e, ao mesmo tempo, o conjunto imagem. E nós queremos, então, calcular a probabilidade com que os elementos do conjunto imagem ocorram.
Essa é a nossa tarefa a realizar quando estudamos variáveis aleatórias, tá bom? Mas vamos passar à definição mais formal, que é a seguinte. Vou começar com variável aleatória discreta. Olha. Uma variável aleatória é chamada discreta quando o conjunto de valores possíveis, ou seja, o conjunto de imagem, for finito, ou então, se for infinito, tem que ser enumerável. Exatamente como falamos lá no início do curso, quando introduzimos as noções de estatística descritiva. Para não contrariar o que a gente já viu aqui até agora, então a probabilidade aqui é a linguagem assim, olha. A probabilidade com que a variável aleatória x assuma qualquer valor x em si, isso tem que ser maior ou igual que zero para todo i. Ou seja, isso tem que ficar garantido que não existe probabilidade negativa, qualquer que seja o valor assumido pela variável aleatória, tá? E também, somando todos os valores das probabilidades com que a variável aleatória x assuma todos os valores de x, isso tem que dar 1, como já vimos. A soma de todas as probabilidades tem que dar 1, e toda probabilidade tem que ser maior ou igual que zero. Então, na prática, ao estudar a variável aleatória, nesse nível do curso nosso de graduação aqui em engenharia elétrica, o que nós precisamos verificar quando trabalhamos com variável aleatória é se essas probabilidades são maiores ou iguais que zero para qualquer valor da variável aleatória, e se somar todas as probabilidades, isso vai dar o valor 1, tá? Então, apresenta agora aquilo que a gente chama de função de probabilidade ou simplesmente distribuição de probabilidade. Uns autores falam função, outros falam distribuição de probabilidade, que é essa aqui, ó. Pzinho de x é igual à probabilidade com que a variável aleatória x assuma, ou seja igual a um valor x qualquer. Então eu posso escrever simplesmente assim, ó, pzinho de x, ou escrever aqui dessa forma aqui, tá bom? Uma observação importante é que a função de probabilidade, no caso da variável discreta, que é o que estamos vendo aqui no começo, pode ser representada por uma tabela, por exemplo, por um gráfico ou por uma fórmula matemática. Então, essas três possibilidades você mostrar o que seja uma variável aleatória, tá bom? Temos aqui também outro conceito, que é a função de distribuição acumulada, o f grande de x. Então, a anotação aqui, o f grande de x, esse fzão. A distribuição de probabilidade, olha, é o pzinho. Isso aqui, se escreve assim ou então assim. Mais a função de distribuição acumulada, ou também alguns chamam função repartição, ou simplesmente função de distribuição, fd. É a mesma coisa, tá? Tem a mesma noção do que nós já vimos de função acumulada lá na estatística descritiva. Então, olha só, a função de distribuição, esse f grande de x, é igual à probabilidade com que a variável aleatória x toma todos os valores menores ou iguais da x. Isso para qualquer x pertencente aos reais. O que estou dizendo aqui? Que esse f grande de x aqui, então, ela acumula todas as probabilidades para x, para a variável aleatória x, assumindo valores menores ou iguais a um x dado qualquer. É exatamente o conceito que nós vimos lá do FAC, frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada. É a mesma ideia. Só que aqui nós estamos acumulando probabilidades, tá? Então é assim, olha. A função SF grande de x aqui, né, vem lá, sei lá, de menos infinito e vai acumulando todas as probabilidades até um valor dado de x aqui qualquer, tá? Eu vou apresentar um exemplo dessa função de distribuição acumulada e outros exemplos mais num próximo filmezinho que estarei gravando então já já. Então eu retorno no outro vídeo para fazermos alguns exemplos, ok? Mas antes de falar dos exemplos, eu quero mostrar para vocês as propriedades da função de distribuição acumulada que você precisa saber para construir ou para calcular essa função de distribuição acumulada. Então, só novamente, para relembrar que a função nossa distribuição é dada dessa maneira, dessa forma. E aqui estão, então, as propriedades. F de menos infinito igual a zero, F de mais infinito igual a 1. Aqui, pessoal, é um abuso de linguagem, tá? Isso aqui é, digamos assim, muitos livros trazem essa notação, mas isso aqui é uma preguiça de escrever
o que realmente significa. Por exemplo, f de alguma coisa é igual a um valor, essa alguma coisa tem que ser um número. E como vocês sabem, menos e mais infinito não é números, não são números, são símbolos. Então isso aqui é um abuso mesmo de linguagem. O que estamos querendo dizer aqui, olha, com f de menos infinito igual a zero, é isso daqui, olha. É o limite da f de x, quando o x tende para menos infinito, dá zero. A outra, olha, é essa aqui. Dizer que f de mais infinito é igual a 1 é dizer que o limite, quando o x tende para mais infinito, da função acumulada, isso tem que ser igual a 1, tá ok? E aqui estão os resultados que você utiliza para calcular, então, a função distribuição. Se você for ver bem aqui, ó, essa probabilidade do x estar entre A e B, ó, nada mais é do que o acumulado até B, menos o acumulado até A, menos a probabilidade do x ser exatamente igual a B. Por quê? Porque eu acumulo até B, mas olha só, o B não faz parte do intervalo. Ó. Aqui está só aberto, aqui, ó, é só menor, não tem menor igual. Como eu acumulei inclusive o B, então eu tenho que tirar o valor de x igual a B, porque o B não pertence ao intervalo. Já aqui nesse outro caso, não preciso fazer, porque aqui eu acumulo até B menos o acumulado até A, que é o intervalo então de x está entre A e B. Não preciso tirar mais nada aqui, porque eu estou acumulando até o B aqui, e o B faz parte do intervalo, está aqui. Ó. Invertendo agora, x maior ou igual que A menor que B, eu acumulo até B, menos o acumulado até A, aí menos a probabilidade de x igual a B, porque eu acumulei até o B e o B não faz parte do intervalo, e mais o P de x igual a A. Por que mais? Porque eu acumulei até o A aqui, né? E é menos, eu tirei o F de A. Como o A faz parte do intervalo, ele não pode retirar, ele tem que calcular a probabilidade dele ser contada por intervalo. Então, eu adiciono aqui a probabilidade do x ser igual a A. E quando for tudo fechado, vai ficar f de B menos f de A, mais a probabilidade do x ser igual a A, tá bom? Então, com essas propriedades e o dado que eu acabei de explicar aqui, nós voltaremos então com um filmezinho para a gente falar de exemplos, mostrar para vocês alguns exemplos, para vocês verem que não é nada difícil trabalhar com variáveis aleatórias, tá ok? Então, até mais.